Deixa eu bater aqui a claque. Os pássaros lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E você já parou assim no meio do seu trabalho e pensou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Vamos bater 3 beatzinhos de prosa? Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que tem muito tempo que a gente não conversa, mas está lá nos primórdios da divulgação de ciência no YouTube, né, Debs? Você entrou no Science Vlogs que ano? Você lembra? Putz, aí você me pegou, Camila, eu não faço ideia, mas faz muito tempo. Foi lá no primórdio, eu lembro da gente conversar sobre fundar isso. Exato. Foi na fundação. Ele tá lá desde o primeiro nascimento, pois é. Isso. Mas para você que, sei lá, mora debaixo de uma pedra e não sabe quem é o Devanil, ou que não usa o Twitter, nem o YouTube, nem o TikTok, conta um pouco quem que é você na fila do pão pra gente. Então, gente, eu sou o Devanil Júnior. Eu sou... Nossa, o que eu sou agora? Teve tantas mudanças na minha vida que eu não sei direito o que eu sou. Mas hoje eu sou um desenvolvedor de software e eu também crio conteúdo no Alimente o Cérebro. O canal principal é o canal do YouTube, o Alimente o Cérebro, mas eu também produzo algum conteúdo ali, alguma coisa no blog, alguma coisa no e-mail. Produzi por um tempo no TikTok, falo um monte de abobrinha no Twitter, é o lugar que eu extravaso e coloco todas as minhas emoções fortes lá, para depois ir um conteúdo só filtrado, assim, legal pro YouTube. E eu gosto de falar bastante sobre filosofia hoje em dia. É, assim, um conteúdo principal, dá para dizer. Mas eu já falei bastante de astronomia, que foi uma paixão antiga, que eu falava bastante. Eu gosto de falar bastante sobre filosofia da ciência, então eu acabo indo para esse lado mais humano da ciência, das ciências humanas mesmo. E só que recentemente eu decidi que eu iria me tornar um desenvolvedor de software, um programador, e foi o caminho que eu fiz nos últimos meses. Então por isso que hoje eu digo que eu sou primeiro um desenvolvedor de software e depois um criador de conteúdo, e lá no meu passado eu era um jornalista também. Então você é formado em jornalismo, né? Isso, minha formação é em jornalista e um pouquinho de marketing ali também, tem uma pós em marketing. Gente, outra coisa, tá vendo? Você estava em outro mundo. Sim. E de repente não, mas é engraçado, porque eu lembro que quando eu trabalhava como assessor de imprensa, ano retrasado, eu acho, tinha uma demanda lá que as pessoas precisavam de um site. Cara, desde que eu me entendo por gente, desde quando eu fazia, sabe, jogava, quando eu tinha tempo pra jogar, sabe, quando a gente era criança, de adolescente, a gente ficava o tempo todo jogando, eu criei um site para um jogo chamado Spore, depois eu criei o Alimente o Cérebro, e tudo que eu precisava criar, eu criava um site, então eu já sabia a ideia por trás. Eu não sabia programar, porque eu não mexia no código. O WordPress, por exemplo, ele é uma ferramenta no code, né? Você consegue usar ela sem nenhum código. Olha as palavras-chave que ele já tá jogando aqui. Jogar aqui na tela. WhatsApp, no code. No code significa uma ferramenta onde você não precisa programar para desenvolver uma aplicação. Exato, mas é assim, importantíssimo para você entender a lógica da programação. Você entende como as coisas funcionam. E isso me ajudou muito quando eu decidi, falei, pera, não, eu vou agora ser... Qual que é o contrário de no code? Tem um low code, né? E tem um high code. High code. Full code. Full code. Eu falei, agora eu vou escrever as paradas. E foi quando eu fiz essa transição e deixei de lado o jornalismo. O jornalismo está dentro de mim ainda. A gente vai falar sobre isso, sobre como foi importante a comunicação para eu conseguir meu primeiro emprego, para eu estar desenvolvendo nesse emprego e tudo mais, mas aí eu deixo para vocês perguntarem. Nossa. A minha pergunta vai mais no sentido porque as pessoas que estão assistindo a gente, que escolheram a área da tecnologia, quando a gente pergunta para a galera como escolheu, geralmente é porque está em alta, né? Então, assim, a oportunidade de emprego está aí bombando, ou porque a pessoa sentiu alguma familiaridade com a área, igual você falou. Eu fazia site, eu fazia jogo, eu fazia isso. O que pesou mais para você nessa decisão? O que você acha que pesou mais? Dinheiro, não vou mentir, gente, dinheiro. A minha decisão foi única e exclusivamente por dinheiro, porque eu estava cansado de sofrer trabalhando muito, que assim, hoje em dia dá para dizer que as únicas profissões que dão dinheiro é TikToker, né, é influencer e tem que ser um influencer forte, e a área de tecnologia. Então quer saber? Eu vou para a área de tecnologia. Mas não é só isso.
eu gosto de falar que o meu interesse foi por dinheiro pra gente desmistificar essa ideia de tipo, tem que ser apaixonado, tem que, meu Deus, desde criança mexer com computador. Não, a minha decisão foi por dinheiro, mas sim, de fato, eu gosto. É uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa da qual eu sempre tive familiaridade, como eu falei, eu sempre gostei de produzir sites, criar sites e tudo relacionado a isso, mas simplesmente gostar não foi o suficiente durante esses 28 anos antes de eu decidir virar programador. Eu gostava, mas assim, eu usava para o que eu precisava. Preciso de um site? Qual é a forma mais fácil de eu fazer isso? Hoje não. Hoje em dia eu não penso de forma, digamos assim, eu não vejo a tecnologia como um fim, e sim como um meio. Eu quero aprender a programar para poder colocar as minhas ideias, e é incrível, porque quanto mais você programa, mais você começa a ver como você consegue transformar aquilo que está na sua cabeça em ideias. Então, hoje em dia, eu tenho uma lista gigante de tudo que eu quero produzir. De um monte de site e sistemas que eu quero produzir, e tudo relacionado a isso, as coisas que eu já tinha interesse, a filosofia, ciência, e tudo mais. Enfim, eu me perdi na pergunta. Não, mas tá tão lindo, porque tá dando pra ver você falando, assim, o olhinho brilhando, sabe? Aquela coisa assim, tipo, me encontrei, era isso. Sim, tá achando lindo. Sim, exatamente, eu acho que eu me encontrei, e é foda, assim, não pode falar não. Vamos pode, aqui a então, gente... Quando eu era adolescente, eu lembro que eu participei da Olimpíadas do Conhecimento do Senai, e naquela época, a programação era tipo Visual Basic, foi o que eu aprendi a programar o básico, assim, o Access, sabe? Essas coisas assim, e eu me dei bem, eu ganhei regionalmente, mas quando eu fui nacionalmente, eu fui tão mal, que eu acho que isso criou um trauma em mim, que foi o que me distanciou totalmente da programação naquela época. E também porque isso é muito curioso, eu tenho na minha memória, e aí eu não sei, ela pode estar sabe, pode estar errada, ela pode estar me enganando. Mas eu lembro que quando a gente falava, por exemplo, de programar sites, todo mundo falava que era uma coisa que não dava futuro, que era o que a gente chamava antigamente web design. Web design, hoje em dia a pessoa não ganha dinheiro com web design, vai estudar rede, sei lá. E hoje em dia eu percebo que é o contrário. O web design ficou tão complexo que hoje em dia não é só design. Ele é programação mesmo. Você tem que saber programar, você tem que saber, sabe, dominar React, Angular, só para fazer um site, sabe? Só para fazer o front-end do site. É projeto de sistema, né? Ocorre no sistema ser na web. Que era uma época que os sites não tinham tanta coisa. Não tinha tanta funcionalidade. Era muito o que a gente chama hoje só de landing page, né? Que era você só jogava o seu conteúdo lá, não tinha um sistema web para as coisas. Nossa, quando começou loja virtual, essas coisas assim que existem mais, aí que você veja, peraí, tem futuro esse negócio aqui. Então foi muito assim, né? Aquela época, quando surge, fica assim, não serve para nada isso. Não dá absolutamente nada. Sim. Mas aí, quando alguém inventa uma boa coisa que dá dinheiro, capitalismo, acaba que bomba. Eu tenho muitas curiosidades, né? Principalmente essa questão de primeiro emprego, porque a minha formação enquanto pessoa desenvolvedora não foi para ser pessoa desenvolvedora para o mercado. Eu sempre quis, eu entrei na faculdade já pensando, eu vou fazer mestrado e doutorado porque eu quero ser professora, eu quero ensinar as pessoas a programar, eu não quero programar para alguém. Então, assim, eu nunca fui muito para essa área, né, não, eu vou ao mercado, o que o mercado está querendo e tal. Aí eu queria ver dessa sua ideia, quando você bateu o martelo e falou assim, eu quero ganhar dinheiro com esse negócio, e você já pensou, eu quero ganhar dinheiro com esse negócio, eu vou para o mercado e tal. Como é que foi isso? Você já falou assim, quero fazer site, é isso mesmo e tal, e eu vou para o mercado mesmo. É engraçado porque... existe muito, assim, são basicamente dois grandes caminhos, né? Um caminho é de você seguir a carreira acadêmica, que é o teu. Um outro caminho é você seguir a carreira do mercado. Daí, assim, eu vejo como formas totalmente diferentes de você entrar na programação. E eu lembro que quando eu decidi, eu falei, cara, eu não quero entrar neste mundo acadêmico. Foi a minha primeira ideia lá no início. Porque eu estava tão traumatizado com o mundo acadêmico, do quanto ele era frustrante na área da comunicação, ou mesmo na área da filosofia, que eu falei, não, eu quero passar o mais distante disso possível.
Então, eu foquei simplesmente no eu preciso aprender as ferramentas que estão sendo mais utilizadas. Só que daí, com o tempo, e isso é uma coisa assim, até um pouco mais recente, eu fui percebendo que não adianta você só se preparar, sabe? Vou só estudar o que é o React, vou só estudar o que sei lá, o Ruby on Rails, que é o que eu estou estudando agora. Eu preciso entender um pouco da teoria, eu preciso entender como funcionam as coisas por trás. Então esse é um objetivo que eu comecei a perseguir recentemente e comecei a pegar livros acadêmicos, comecei a estudar um pouco mais profundamente, essas coisas. Que faz muita diferença. Faz total diferença. Por exemplo, um dia desses eu estava lendo um livro de sistemas operacionais, acho que não está aqui não, mas ele explicou a concorrência, a diferença de concorrência para paralelismo. E eu entendi finalmente o que o JavaScript está fazendo ali na call stack dele e tudo mais. Então, sabe, são essas coisas que eu pensei que no começo, como eu estava traumatizado, eu achei que eu conseguiria dissociar. E hoje eu percebo que eu não vou conseguir progredir como programador se eu não entender a teoria, se eu não ir para a academia, que é o que eu estou fazendo agora. Um curso mais simples, obviamente eu não faço ciência da computação, mas que tem um pouco dessa teoria, e, cara, me ajuda demais nesse caminho. Me ajuda demais a você se preparar para o mercado. Você, seja meu aluno ou não, olhe nos meus olhos e entenda que a teoria é importante. Você está ouvindo não de mim, mas de uma pessoa que penou até perceber que a teoria é importante. Eu até derrubei meu fone, de tão emocionada que eu fiquei. Mas nesse sentido, eu acho que já engata uma pergunta que eu estou muito curiosa, que foi como que você traçou, tipo assim, uma vez que você decidiu, como que você traçou os passos que você ia dar em direção a esse seu objetivo? Porque seu objetivo era um emprego, né? Eu quero mercado, eu quero desenvolver para o mercado. Como que você traçou? Eu vou fazer curso online, eu vou fazer uma graduação, um tecnólogo? Como que esse processo de decisão, mais até do que você escolheu no final das contas, como que aconteceu? O processo de decisão, eu acho que é uma das coisas que mais angustia uma pessoa que entra na programação. Sim. São muitas decisões dos quais você é jogado e você já tem que decidir logo de cara. E aí, você gosta mais de front-end ou back-end? Eu nem sabia o que era isso. E aí, você quer JavaScript, você quer Python, você quer, sei lá, outra coisa, PHP? Eu não sei nem o que isso faz, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Então, tudo isso, todas essas opções que colocam na nossa frente acabam paralisando a gente. E eu lembro que uma coisa que me ajudou bastante na decisão em si foi uma conversa que eu tive com o Davi Simões, do Primata Falante. Ele foi outra pessoa que passou por esse processo de sou criador de conteúdo, tô morrendo aqui, vou agora virar programador. E ele ficou super feliz, me contou como isso finalmente, sabe, ajudou muito a vida dele. E só que depois disso eu ainda tinha as dúvidas, e aí, por qual caminho eu vou seguir? Outra coisa que me ajudou bastante foi aquela pesquisa de média salarial, que é chamada assim, eu acho que é alguma coisa, pesquisa de salários, eu acho que é que chama hoje em dia, do Código Fonte TV. É uma pesquisa que eles fazem e eles dão, assim, um panorama geral do mercado de trabalho. Então eu fui vendo, por exemplo, que desenvolvimento web emprega muito mais do que desenvolvimento mobile, e na minha cabeça era o contrário no início. Eu pensei assim, a gente usa celular, por que o web tá contratando mais? Até eu entender que existe todo um mercado de sistemas para a web, que, sabe, você não... O mobile está crescendo, mas o web ainda é mais seguro. E na minha cabeça era sempre isso, eu quero ir pelo caminho mais seguro. Eu não quero ser o diferentão, não. Eu não quero achar aquela tecnologia que ninguém usa. Não, eu quero ir naquela que vai me dar certeza que eu vou conseguir ser contratado. Então eu escolhi desenvolvimento web, depois eu fiz a segunda decisão, que é, e aí, qual linguagem? E aí, inevitavelmente, a gente cai nas escolas, existem muitas escolas hoje em dia de programação, eu fui vendo qual era as decisões dela, e as decisões dela iam sempre para o caminho do JavaScript. E eu, não, beleza, se o mercado está dizendo que esse é o caminho atual, bora, né? Então, beleza, eu vou fazer um curso básico de HTML, de CSS, de JavaScript, vou ver o que dá. Ele acabou de falar como é que é? A ementa da imersão web da Alura. Pois exatamente isso. Eu acho que todas as escolas hoje em dia seguem por esse caminho.
E não é um caminho que hoje em dia eu concordo mais. Não sei, eu ainda estou muito no início, mas... Fiquei curiosa, por que você não concorda mais que o JavaScript, o HTML... Porque para back-end o JavaScript é muito confuso. Sim, sem dúvida. Com certeza. E você queria se enveredar para o back-end de web. Não eu não tinha ideia. Faz muito pouco tempo eu tive ideia do que é o back-end, para que serve o back-end. Porque, por exemplo, na minha cabeça, quando eu desenvolvia os meus sites, eu criava uma pasta, colocava o index HTML dentro dela e pronto. Mas o back-end não, você tem que criar uma rota. Se você não criar uma rota, você não consegue acessar esse arquivo. Então, é uma lógica completamente diferente do qual eu ainda estou me adaptando. E nesse sentido, ter um padrão ajuda demais. Então, eu comecei a estudar o Node.js com o Express. E beleza, ele explica tudinho lá. Mas quando eu comecei a estudar o Ruby on Rails e o padrão MVC, que é o Model, View e Controller, cara, eu finalmente entendi. Eu finalmente entendi a lógica do back-end. E ficou tão fácil que agora pra mim é uma coisa trivial, quase já. Mas... Você já se encontrou, né? Você já sabe para onde ir, o que estudar, né? Isso, exato. Então, vocês entendem por que a gente explica essas coisas para vocês agora? Eu estou conversando com os meus alunos aqui direto. Quando eu falo do MVC, do MVVM, que a gente usa muito para mobile, é por isso, gente. Não é à toa que a gente envia essas siglas em vocês. É para vocês irem para o mercado entendendo do que a gente está falando. Agora, e é melhor que a pessoa saiba a teoria e vá preparada para conseguir decidir isso, do que ela tenha que aprender no susto, que nem eu. Eu fui aprender um negócio, vi que eu não consegui, eu vou pro outro então. E me encontrei. Nessa sua busca de áreas que estão em alta, uma coisa que muito se fala também é da área de ciência de dados. Você se bateu nisso, nesse questionamento, em algum momento, vou para a web, vou para a ciência de dados? Como é que foi? Me ofereceram inclusive um emprego na ciência de dados. Só que daí, o que me... Você disse não. Você olhou o contra-cheque e falou não. Eu disse não. Por que não? Aqui vai muito subjetivo, né? Mas talvez seja interessante eu falar como foi esse processo subjetivo, porque vai que outras pessoas também se identificam. A pessoa me explicou que existem várias áreas, vários caminhos que você pode seguir na área de dados. Você pode ser o cientista, eu acho que isso até vocês podem explicar melhor, que eu não lembro exatamente. Existe o cientista, que é o cara que ele vai profundamente, né? É o cara que vai codar mesmo e tudo mais. Existe o analista, que ele meio que vai por dois caminhos. Ele entra no código, mas ele também tem que saber storytelling, ele tem que saber contar uma história, pegar esses dados e fazer com que ele tenha sentido para a empresa que ele está trabalhando, né? E tem o engenheiro também, que atua mais atrás, né, do negócio. Eu não entendi muito bem o que o engenheiro faz, mas na minha cabeça ficou... É o carinha que faz a conexão entre o data scientist e o analista. É isso, gente? Não, a pessoa que tá na engenharia de dados, ela tá ali construindo o banco de dados mesmo. Então, o foco não é a análise em si, né? É mais a infraestrutura, né, do objeto de estudo, exatamente. E o cientista faz o quê? O cientista é quem vai fazer essa investigação, digamos assim. É quem vai entender de estatística. Quem vai entender de estatística. E quem faz a análise, analista, né, é quem vai estar mais perto do negócio. Então, a pessoa vai ter que ter aí, se fosse pensar, a pessoa engenheira está aqui montando dado, a pessoa cientista pega esse dado, joga para codar forte. Codar forte, gostei. E a pessoa analista está naquela beiradinha já para conversar. Para que eu uso esse dado? Indo para a reunião. Vou lá para a reunião mandar esses dados e mostrar os meus gráficos. Exato. Então, é meio que essa divisão de tarefas. Mas e o que você não gostou nessa área, então? Não, eu achei sensacional a área de ciência de dados. Só que na minha cabeça, eu sempre penso a longo prazo. Eu gosto de criar projetos. Eu tenho, como eu falei para vocês, uma lista já de projetos que eu quero colocar em execução. Projetos para as pessoas usarem e tudo mais. E a ciência de dados, ela... É mais um ferramental para... É mais uma ferramenta, isso. Ela não vai te ajudar a colocar as suas ideias em prática. Nesse sentido, por exemplo, de criar um site, de criar um aplicativo. E eu tenho muito essa ideia de, daqui a algum tempo, estar conseguindo criar os meus próprios aplicativos, os meus próprios sites.
e ver como isso se desenvolve, talvez até como uma ideia de negócio. Então, a ciência de dados, ela me pareceu, ela é extremamente promissora, isso vocês sabem mais do que eu, mas ela pareceu muito corporativa, assim, no sentido de para o mercado, ela serve aos interesses para melhorar enfim, toda a questão da empresa. Então, beleza, legal, mas eu acho que não é exatamente o que eu quero. Eu vou ficar no desenvolvimento web mesmo. Entendi. Tem mais valor para a sua vida pessoal, né? A web do que o data science. Isso mesmo. Muito legal. Mas, para você mesmo, que tá interessado na área de ciência de dados, a Vivi quer dar um recado para vocês. Porque assim, sempre tem todo ano, acho, né, umas 3, 4 vezes por ano. Nossa querida quem? Nossa querida Alura faz imersões fantásticas, que é uma semana, às vezes 2 semanas de aula direto, gratuito, sobre um tema específico. E é de agora em maio, que vai começar as inscrições agora, dia 2 de maio, a gente vai ter imersão de dados. Coisa mais maravilhosa do mundo. A gente vai ter, deixa eu colar aqui, que vão ser 5 aulas online e gratuitas com a equipe da Alura, que é maravilhosa. Pois é, e assim, tudo que a Alura faz tem no Discord para você tirar dúvida com a galera que faz, tanto seus colegas quanto seus instrutores, tem atividades diárias para você fazer com feedback ali da comunidade. Então aproveita essa oportunidade gratuita para você começar a criar o seu portfólio em ciência de dados, e até se você está naquela dúvida, para onde você vai? Vou para web, vou para ciência de dados? Aproveita essas 5 aulas gratuitas para descobrir se essa área te encanta mesmo ou não. Então, dia 20 de maio acabam as inscrições e tem a live, né, de abertura. Do dia 23 até o dia 27 são as aulas online e gratuitas, e depois no dia 30 ainda tem uma live de encerramento. Exato. Então aproveite, corre aqui no link que tá na descrição, garanta sua participação, é de graça e é uma comunidade incrível. A Alura não tem igual, gente. Então, maravilhoso. Então você já aproveita, Devanil, já faz também para você ver se você gosta ou você detesta ela de uma vez. Agora ele já tá com contra-cheque mesmo. O próximo contra-cheque dele, tá pensando o que é? Não, se eu fosse uma pessoa nova, assim, tivesse tempo, eu sou pessoa, não tô alguém me envelhecendo. Fosse início de carreira, talvez seria uma opção legal, tipo, é uma carreira corporativa que eu vou seguir. Eu acho que isso seria bastante interessante. E isso é muito, sabe, essa questão subjetiva, ela é muito forte, e eu vejo que as pessoas meio que ou diminuem ou ignoram, sabe? Porque às vezes a gente fala, eu gosto mais dessa linguagem, porque a comunidade parece ser assim. Peraí, você tá julgando a sua escolha por causa da comunidade? Sim, eu tô julgando a minha escolha por causa da comunidade. Eu escolhi Ruby on Rails, por exemplo, agora, basicamente por causa da comunidade e da filosofia. Não é à toa que, por exemplo, existe um manifesto do Ruby on Rails, do qual ele coloca uma filosofia do como deve ser o código, como deve ser o aplicativo, e você vê se você se encaixa ou não. E legal. As minhas escolhas hoje em dia vão mais por isso do que as questões técnicas mesmo, sabe? Porque eu acho que a ideia é você saber um pouco de tudo. Você tem que saber programar, sei lá, no C#, pelo menos ler um C#, você tem que saber ler um JavaScript, você tem que saber ler um Elixir, isso aí eu não sei ainda não, mas você tem que... Tem aluno meu que fala assim, professora, eu vou usar C na minha vida, e o negócio que eu sempre falo assim, não, provavelmente você não vai usar C na sua vida, mas quando você fundamenta os seus conhecimentos, né, na área da tecnologia, você tem que saber ler um JavaScript, você tem que saber ler um Ruby. Você pode não conseguir programar logo de cara, né, aquela linguagem, mas você tem que entender a lógica que está por trás ali. Não sou uma grande fã do JavaScript, não acredito muito bem que é fácil de ler, mas você entende a lógica que está por trás, pelo menos. Mas você programa Dart. Eu também não acho bom de ler também. Não. Linguagem para roubar. Gente. Eu gosto. Eu não gosto, não. É aquela mesma pegada de você estar fazendo design no meio da aplicação ali. Mas aí o problema é o quê? É a área. É a área.
pela minha área. Porque... gente. Eu tava planejando, sei lá, daqui a uns 2 anos pegar o Flutter, mas agora eu tô ficando com medo. Não, é legal. Flutter é super legal, eu acho muito melhor que JavaScript, diga-se de passagem. Só que, pessoalmente, eu acho que o Dart acaba misturando, digamos assim, a lógica do negócio, do seu sistema, com a interface. Pode ser que tenha jeito de você separar essas coisas melhor, mas se você for nos tutoriais nativos, assim, tal, da parada, você vai acabar fazendo os dois muito misturados, entendeu? Então, isso acaba me confundindo um pouquinho. Aí você aprende o quê? Padrões. Padrões de projetos. Inclusive, é uma das coisas que eu mais tô, assim, ansioso para aprender. Padrões, design patterns, né? Que maravilhosa. Eu tô ansiosa para ver padrão de projetos. No mês que vem vai ter, não, mas isso ainda não, na minha cabeça ainda não tá muito claro, porque parece que existe um padrão de como você escreve código, certo? Existe um padrão de como você desenvolve um software. O pessoal, sei lá, existem vários, né? Então, para mim, na minha cabeça ainda não está muito claro. Eu espero que, com o tempo, semestre que vem, as coisas fiquem mais claras. Padrão de projeto tem 1 milhão. Se você seguisse a área de sistemas de informação, você ia passar uma boa parte do seu curso falando sobre padrões, porque a ideia é como que você organiza diferentes tipos de projetos, né? Então, a ideia é que se você... eu vou fazer aqui uma determinada parte do meu sistema que todo o resto do sistema precisa consultar. Existe um padrão para como fazer isso, entendeu? Então, é o jeito certo de fazer diferentes coisas, digamos assim. Não, é importante, né? Às vezes eu perguntei para alguns programadores mais experientes e eu falei da minha dificuldade com o Node, com a forma de ele ser totalmente livre, e eles falaram, para mim é um benefício, mas eu acho que para o iniciante não é um benefício, porque para você quebrar uma regra, é importante você saber a regra primeiro, né? Então é melhor o padrão. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Eu sei que você está aqui para saber a resposta dessa pergunta. Dev, como é que você conseguiu um emprego tão rápido? Porque desde que eu comecei a acompanhar você no Twitter, foram alguns meses, né? Poucos meses, desde que você começou, desesperou e achou um emprego. Como é que foi isso? Assim, eu gosto sempre de tentar dar um contexto para essa pergunta, porque para não ficar aquela coisa de rapidinho você consegue entrar na área. Obrigada. Não é bem assim. Não é bem assim. Foi rapidinho que eu entrei? Foi. Mas existe um contexto para tudo isso. O primeiro é aquele que eu até já abordei. Eu desenvolvia sites. No meu emprego anterior, eu desenvolvi um site. No meu dia a dia, assim, como hobby, eu desenvolvia sites em WordPress. Então, isso me ajudou muito a entender a lógica. Então, a lógica por trás do desenvolvimento de sites, para mim, já estava bem claro. E tinha um portfólio já, né? Sim, de algum modo, sim. O segundo passo foi começar a estudar as coisas mais básicas e ter uma visão geral. E também outra coisa que eu gosto de falar é que eu parei tudo para estudar. Então era 24 horas por dia só estudando. Isso, obviamente, acelera em muito o processo. E como é que eu fiz isso? Me endividando. Então eu tô até hoje pagando dívida. Então, tendo esses dois contextos em mente, eu demorei, eu acho que foram 5 por 6 meses para as primeiras oportunidades. E eu vi que era bastante difícil no começo a gente passar naqueles processos seletivos que, sabe, mais concorridos do que um concurso público para a Receita Federal. Eu via lá, você acabou de enviar o seu currículo. Você e mais 1.200 pessoas. O quê? Para uma vaga. Gente, é muita coisa. E isso me vaga de júnior, né? Sim, vaga de júnior. Ou mesmo de estágio, né? Tava muito complicado entrar por esses processos mais populares, sabe? Eu até dei uma desanimada. Mas aí eu lembro que eu vi um comentário em algum vídeo do YouTube que deu uma dica muito importante, que foi... Por esses processos, geralmente o que essas empresas grandes estão buscando, na verdade, é alguém que já tem experiência, é alguém que já tem trabalhou no mercado, que já tem alguns tempinhos ali desenvolvendo sistemas, que não é o meu caso. Então, mas essas pessoas que estão começando agora, que não têm experiência, elas são muito demandadas em outras empresas menores, startups pequenas mesmo, que... Sabe aquele negócio que tem na sua própria cidade, pequena, que desenvolve site para, sei lá, para padaria, para marcenaria e tudo mais? Ali você pode conseguir o seu primeiro emprego. E olha que legal.
E foi o que eu fiz. E eu comecei a procurar nas vagas locais. E assim, muita coincidência, eu achei uma vaga para programação aqui em Porto Velho, onde eu moro, de uma empresa pequena que tem aqui, que produz sistemas bem mais básicos, e apliquei. O teste era basicamente com SQL, eu tive que aprender SQL ali na marra, não sabia ainda, mas consegui entregar o resultado do teste e tudo mais, e depois eu acho que de um mês e meio, 2 meses, eles falaram, bora trabalhar. Só que nesse bora trabalhar, surgiu uma outra oportunidade de uma pessoa que me acompanhava no YouTube, que já assistia aos meus vídeos, que gostava bastante do Science Vlogs. Ele viu meu perfil e falou, cara, vem pra cá. E eu, pra cá onde? Daí ele me explicou que é uma agência de São Paulo que produz sites e aplicativos para os clientes e tudo mais. Eu, interessante, é uma coisa mais estruturada, eu vou aprender mais nisso. E foi ali que eu consegui. Conversei com ele por um tempo, falei o que eu... Foi uma coisa bem informal, sabe? Eu acho que nessas empresas que são médias, eu considero a empresa que eu trabalho hoje média, não é grande, mas também não é essa pequenininha, como eu falei, daqui de Porto Velho. Essas empresas, elas conseguem ter um processo muito mais informal. E nisso, pesou muito, muito mesmo, as minhas soft skills, que é o que o pessoal chama hoje em dia. Eu digo que eu fui contratado pelas minhas soft skills, nos 2 casos. E eu gosto de contar esse primeiro caso da empresa local, porque ninguém sabia quem eu era. No segundo caso, obviamente, ter um canal no YouTube me ajudou muito. Mas no primeiro caso, não. Eu ia ser contratado nela. Só que nos 2 casos, o que eles mais pediam era, a gente só quer alguém desenrolado, que saiba aprender, que saiba buscar no Google, que saiba, sabe, dar o seu jeito de resolver o problema. E eu falei, beleza, isso eu sei. E foi por causa disso que eu entrei, e foi por causa disso que eu tô crescendo, inclusive, na carreira. Hoje em dia, eu pego bastante no código, mas o que o meu chefe me diz é, cara, escrever código hoje em dia é fácil da gente achar um profissional para isso. A gente quer alguém que entenda o negócio, que consiga ter uma visão geral do que a gente está fazendo, que consiga comunicar entre o cliente, fazer essa comunicação entre o cliente e o time de desenvolvimento, porque é aí que tá os nossos maiores problemas, a gente não consegue fazer essa conexão, é aí que a gente perde muito tempo programando uma coisa que não era para ser programada, que entendeu errado. Então, meu chefe fala para mim direto que foca nisso, é o início de carreira, isso vai te ajudar a pegar um panorama geral de como funciona tudo, porque eu tô vendo tudo, eu já fiz, hoje mesmo estava fazendo um deploy em Docker, então eu tive que aprender o mínimo do Docker, de tudo mais, para conseguir, e fui ajudar outra pessoa também da equipe que não sabia ainda. Outra hora eu estava vendo uma mudança simples no HTML, olha, legal. Depois eu fui ver como eu faço uma rota no Angular para que o Analytics consiga, a cada mudança de rota, conseguir, sabe, fazer ativar esse Analytics e dar esse resultado. Enfim, são vários desafios que muitas vezes a questão não é nem você ter conhecimento profundo de código, é de você entender. Você entender. E para entender, você precisa saber se comunicar, você precisa entender com o cliente qual é o problema dele, ou mesmo com o programador qual é o problema dele, e depois você conseguir traduzir isso em passos básicos para você conseguir resolver de fato. E eu digo que, obviamente, o meu futuro, meu objetivo a longo prazo é ser uma pessoa, sabe, focada no código, só no código. Mas ter essas habilidades de comunicação, de raciocínio crítico, de análise e tudo mais, eu acho que sabe, é o que mais o mercado está precisando e o que mais está em falta. Então, sempre quando eu falo para o iniciante, cara, beleza, JavaScript é importante, HTML é importante, CSS é importante, mas isso, todo mundo consegue aprender o básico, sabe, em pouco tempo. O que te diferencia de fato? Porque, tecnicamente, é muito difícil você se diferenciar no início. Você não sabe tanto assim para poder falar, olha, eu sei fazer um aplicativo sem framework, com JavaScript puro. A pessoa vai falar, que bom para você, porque para mim, você está perdendo tempo. Você está perdendo seu tempo. Mas você pode se destacar de outras formas. Na ciência de dados, por exemplo, me abordaram justamente por causa disso, porque eu tinha um canal no YouTube, eu sabia me comunicar. Então, às vezes, é mais interessante para a pessoa
ter um tempinho ali para fazer uma postagem num blog, explicar como ela aprendeu aquilo, fazer um vídeo no YouTube, talvez isso é mais complexo, então, às vezes uma thread no Twitter, sabe? Fazer algum conteúdo, não porque você quer ser influencer, como o pessoal gosta de criticar hoje em dia, né? Hoje em dia, o desenvolvedor de software é todo mundo influencer. Isso não é algo negativo no meu ponto de vista, mas mostra que você sabe se comunicar, você sabe entender o que as pessoas estão precisando, sabe explicar o que você sabe. E, assim, de verdade, tem coisas que eu não posso falar que são confidenciais, mas saber isso, cara, te salva muito mesmo. Sim, eu quero reforçar até isso que você colocou, porque tem vezes que você escuta a pessoa falar assim, não, mas eu sei programar muito, eu sei tal ferramenta e tal ferramenta e tal ferramenta, mas não é tão isso que importa. Você saber entender o problema. E, tipo assim, é a diferença entre você passar horas programando um negócio que não vai servir para nada e você já ir direto ao ponto para solucionar aquela questão, sabe? Tipo, faz toda a diferença você conseguir simplesmente ler os requisitos daquilo e você conseguir entender o que tá ali, né? Ou não só ler os requisitos, mas trocar essa ideia, porque muitas das vezes a pessoa que é sua cliente, ela não sabe da tecnologia. Sim. Então, ela não quer saber qual framework você vai usar. Não é isso. Não quer saber se você vai programar com JavaScript do zero. Não tem nada a ver com isso. Mas ela tem um problema. Você tem que entender aquele problema. E realmente, essa habilidade de você comunicar, de você conseguir entender, né? Vou fazer você falar de semiótica, né? O que a galera vai entender? O que você vai fazer disso? Faz toda a diferença. E há um ponto assim, que acelera tanto o trabalho. E sabe uma coisa interessante? As pessoas dizem, e é verdade, que quanto mais você avança na carreira, menos você programa. Porque avançar na carreira te coloca em posições onde você está cada vez mais naquele espaço ali de visão geral, né? De você realmente, você é a pessoa que vai entender o problema e coordenar a solução. E isso não envolve tanto código, mas sim essa transposição de um problema complexo para soluções tecnológicas, né? Verdade. É uma coisa que, inclusive, eu falo pro meu chefe, e eu acho que isso é uma coisa que eu, como profissional que está no início de carreira, tenho que tomar cuidado, para eu não, ir diretamente para essa área, ficar só me comunicando, só organizando. Não, você tem que saber codar, você tem que saber o código, você tem que saber programar. E isso é uma coisa que eu falo para ele, que tipo, beleza, isso é algo que agrega a empresa, eu sei que essa é uma habilidade que agrega a empresa e tudo mais, mas o meu foco é saber programar, porque em algum momento eu vou bater em algum teto, porque saber coordenar tudo isso, saber comunicar e tudo mais, depende do seu conhecimento técnico também. Sim. Você precisa saber exatamente onde você quer chegar no código. Então eu tento conciliar essas duas coisas. Para quem vem de humanas, isso vocês vão perceber que, cara, como eu venho, vai te ajudar muito. Mas você não pode se iludir com isso. Porque todo mundo vai, caraca, nossa, você é muito bom, você sabe se comunicar. As pessoas, você fala, mas você tem que segurar e falar, beleza, mas eu vou aprender, vou passar aqui meus dias pegando um desafio realmente, ir no código e resolver. Sim, muito bom, muito bom. Lições de vida. A minha dúvida é porque a gente já fez assim passado, presente e futuro, de onde, quer dizer, na verdade a gente fez passado e presente, né, que é de onde você veio e onde você está agora. Boa. E aí o que eu tô querendo pensar é mais sua perspectiva daqui para frente, né? Agora que você já consegue se encontrar na web, né? O que é MVC, o que é back, o que é front, como que você está tomando as decisões mais informadas agora e o que você acha que mudou mais, o que você diria que foi o ponto de maior mudança em relação ao Devanil de 5 meses atrás, que estava perdido? Acho que já tenho 7 agora, eu tô 2 meses empregado já. 7 meses, é verdade. Então, eu acho que eu ainda estou num processo de compreensão mesmo, eu acho que isso é o mais difícil, não é nem aprender a sintaxe, sabe? É entender a lógica mesmo, como eu falei, desenvolver pelo front-end é uma forma, desenvolver pelo back-end é outra forma. Eu, então, ainda estou nesse processo, eu ainda não sei, por exemplo, manipular banco de dados da forma como eu gostaria. Então, para mim, esse é o meu maior problema agora, do qual eu estou tentando resolver. Assim, de forma prática, foi a escolha para querer ser um dev Ruby on Rails.
O meu futuro, eu me vejo como um dev que trabalha com essa ferramenta. Porque, apesar de ela hoje em dia não estar no hype, né, não é uma ferramenta, a tecnologia mais hypada, isso aconteceu décadas atrás. Décadas não, uma década, eu acho, atrás. Uma década. Mas, assim, eu gosto muito da filosofia dela. É uma ferramenta que quer te dar felicidade, ela quer te dar produtividade. Ela quer que você resolva as coisas. Tá no manifesto dela, é fazer o desenvolvedor feliz. E quando eu estava indo pelo JavaScript, eu estava desenvolvendo ansiedade de tanto de framework que o pessoal dizia que é o melhor. Inclusive, tá no manifesto dela, né? Ansiedade. Nós gostamos de vários frameworks para que você desenvolva uma ansiedade. Exatamente. Eu achava um legal, daí quando eu achava um framework legal, beleza, vou me especializar nisso. Daí alguém dizia e falava, não, tem um outro que é melhor. Então eu tinha parado lá no Next.js, daí alguém falou, não, mas depois o Next.js já é um framework dentro do React, que é uma lib que é do JavaScript, ou seja, olha o tanto de caminho que você está seguindo. E apesar de JavaScript, uma coisa que até eu conversei outro dia com uma colega de classe, é que apesar do JavaScript ele ter bastante vagas, os JavaScript são mundos diferentes. Uma pessoa que obviamente, se ela sabe React, vai ser mais fácil ela migrar para o Vue, por exemplo. Mas você precisa comprovar que você tem experiência com Vue, por exemplo, se você quiser ir para um emprego que só contrata para Vue. Então, apesar de JavaScript contratar muito, ele é muito fragmentado. E essa fragmentação estava me dando muita ansiedade. E eu fui para o Ruby on Rails, que é uma linguagem, um framework, pelo menos o principal, assim, que domina. E é ele. Ele diz, como o próprio nome diz, eu acho que em português seria um framework com opinião. Ele tem opiniões sobre como as coisas são feitas, ao contrário do JavaScript, que ele é sem opinião. Você resolve da forma como você quer. Então é uma luta de gladiadores para decidir qual que é a ferramenta dominante. No Ruby, não. Chega alguém e fala, pera, é desse jeito. E você que lute. Vai ser assim. Você se adapta ou você não se adapta. Isso me alivia muito, sério. Obviamente, talvez no futuro eu refaça essa decisão de ir para algo mais livre, mas eu acho que pro início tava me dando, muita ansiedade. Ataque cardíaco já. Tava, meu Deus do céu. Você falou colega de classe, você tá fazendo curso de quê agora? Eu tô fazendo sistemas para internet. Tecnólogo? É um tecnólogo. Ele é bastante parecido com um ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Só que ele é mais focado ainda em desenvolvimento web. Legal. Bacana. Muito bom, muito bom. Agora, a pergunta que eu quero fazer desde o início. Você agora é um dev júnior que se chama dev júnior, é isso? Como você se sente? Não, eu me sinto preso. Agora eu nunca mais vou poder ser um dev pleno. Você vai trocar seu nome agora para pleno. Vai ser dev pleno. Não, tá difícil. Meu filho, se eu for colocar o nome de Devanil, já vai ser dev sênior. Devanil, ele já começa lá no topo. Gostei. Mas estão fazendo muito essa piada pra você? Falando sério. É que não. Acho que o pessoal não associa muito, não. Acho que... Você não se apresenta como dev, né? Você se apresenta como devaneio. Não, quando eu era jornalista, o pessoal, devaneios. Foi inclusive um dos nomes que eu usei para um canal secundário que eu tive um tempo. Mas hoje em dia o pessoal até que não faz muita piada com isso, não. Tô até triste agora, ninguém percebeu. Então, gente, aproveita. Você acabou de ver o Dev aqui, ó. Já vai lá no Twitter dele. Vai no Twitter do Devanil e fala: Oi, Dev Júnior. Agora, Dev, o palco é seu. Você quer deixar suas redes sociais? Você quer deixar o seu site onde você vai colocar seus projetos de filosofia? O que você quer deixar aí para a galera que não te conhece, que quer te conhecer melhor? O principal, me acompanhe no Alimente o Cérebro. Eu vou em breve vou começar a fazer uns conteúdos mais voltados à tecnologia, pegar essa pegada de divulgação também, me inspirar em vocês. Nossa, vocês fizeram... Eu mostrei pro meu namorado uns vídeos que vocês fizeram de história da programação, ele amou. Ela gosta muito de falar. Eu gosto de falar. E é muito interessante, inclusive a história da programação quero depois indicações da Vivi, porque eu quero me aprofundar nisso. Eu acho que ajuda muito a entender o processo, como você chega até aqui entendendo a história. Mas, enfim, me acompanhe lá no Alimente o Cérebro, é o nome do canal. E não sei se eu recomendo vocês irem no meu Twitter, mas vão lá me xingar de vez em quando. Vai chamar ele de Dev Júnior no Twitter. Cria o seu .dev, seu site .dev, pra você colocar. Dev.dev.
Nossa, eu fui atrás do dev.dev, mas não tive. Eu consegui o devanil.dev. Eu ainda vou fazer um blogzinho para colocar lá. Vai ser meu primeiro projeto, inclusive, eu acho. Ou segundo, sei lá. Fazer um blogzinho para compartilhar meus conhecimentos por lá. Faz isso, que vai ser muito bacana. Compartilhe a sua experiência nessa trajetória de programação, para além do Twitter, né, que está sendo ótimo de acompanhar. Gente, brigadão por ter assistido aqui com a gente. Fiquem por aqui para mais conteúdo que vai aparecer nos créditos agora. Um beijo no coração e até a próxima.